Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 9 de outubro de 2024, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos um ataque de ontem para hoje com o drone Shahed 136 aqui no território ucraniano, mas sem nenhum grande dano real. Os russos fizeram esse ataque, a maior parte dos drones foi derrubada pela defesa antiaérea ucraniana, né? Mas nós temos aqui informação de duas coisas muito importantes. Os ucranianos fizeram um grande ataque em mais um depósito de munição, um paiol daqueles enormes que tem aqui nessa região de Briansk, em Karachev. Grande destruição aqui nesse paiol de munições, e também fizeram ataques aqui na Crimeia, né? Ainda está pegando fogo aquele depósito de óleo ali em Feodósia, depósito de combustível em Feodósia, mas teve mais ataque aqui em Sevastopol e também aqui em Yeisk, no sul da Rússia. Então foi um ataque grande ucraniano e o grande sucesso foi justamente aqui nessa base em Briansk, né? Na linha de frente nenhuma mudança, mas os russos estão dizendo que avançaram em um monte de lugares. Estão dizendo que avançaram aqui em Kursk, eles estão dizendo que avançaram aqui em Bilorivka, eles estão dizendo que avançaram aqui em Kamiansk, nessa região aqui, ó. Vamos esclarecer esse negócio porque não tem evidência de nada disso, tá? Fora isso, não tem mudança nenhuma na linha de frente, tá? E bom, a gente vai ter que falar também do idiota do Múcio, né, o ministro da Defesa brasileiro, que ontem deve ter bebido alguma e falou um monte de besteira numa entrevista. Por exemplo, que a gente tem um monte de munição que a gente poderia vender para a Alemanha, mas aí a Rússia não ia ceder mais fertilizante para o Brasil e não sei o que lá e coisa e tal. E aí, isso só explicita como é que todo o apoio dele é ideológico, né? É realmente um absurdo a entrevista do cara, que vergonha. Eu nunca tive tanta vergonha de ser brasileiro quando vendo esse idiota do Múcio falar na televisão lá ontem. Realmente, vamos ter que falar sobre isso. Essas notícias, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Mr. Wolf, Flávio Dino e a família Dinossauro do STF e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, de ontem para hoje teve um ataque aqui com 22 drones Shahed, dos quais 21 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, ou seja, nenhum dano significativo. Agora teve 3 mísseis Iskander-M KN-23, que são a versão norte-coreana do Iskander, que também foram lançados, mas não foram interceptados, ou seja, atingiram alvos, né? Nada significativo, porém. Aliás, acho que vale a pena fazer um parênteses aqui. Ontem a gente falou que foram 3 mísseis Kinjal lançados contra a Ucrânia. O míssil Kinjal é supostamente um míssil hipersônico, os russos ficam muito orgulhosos desse míssil, mas a gente já mostrou que o Patriot derruba isso com muita facilidade, né? Mas um desses mísseis não foi derrubado, e a história que dizem é que os russos estão falando que teria atingido uma base em Helmninsk, onde os ucranianos guardam aviões importantes, talvez até os F-16. Mas isso é falso, tá? Os ucranianos derrubaram 2 que estavam indo para a base mesmo, o terceiro caiu na área da base, mas não atingiu nada, por isso que não foi incomodado, por isso que o pessoal não gastou míssil com ele, porque a trajetória indicava que ele ia cair numa área que não tinha nada mesmo, então deixa ele cair para lá. Foi o que aconteceu, tá? Hoje, de ontem para hoje, não teve nada. Isso que a gente está falando do Kinjal foi de anteontem para ontem. A gente falou no vídeo de ontem que haviam esses 3 Kinjal lançados pelos russos, né? Agora, o que teve de ontem para hoje também foi os ucranianos atingindo Karachev, né, na região de Briansk, que é um grande depósito de munição. Aqui tem a imagem que mostra muitas explosões secundárias aqui nessa região de Karachev, que vamos ouvir aqui. Um monte de explosões secundárias, deu para ouvir muito claramente. Karachev, que fica aqui em Briansk, nessa região aqui. Tá vendo? É esse depósito de munição aqui. É similar àquele depósito que foi destruído também aqui em Tver, né? Os ucranianos já fizeram uma limpa aqui em um monte de depósitos de munição russos, justamente para diminuir a quantidade de munição que os russos têm, né? E agora estão fazendo essa limpeza mais perto da linha de frente, o que indica que estão justamente limando a capacidade russa de artilharia, né? Bom, então tem aqui um monte de imagem dessa destruição em Tver aqui, tem mais vídeos mostrando... Эти снаряды нахуй на Украину нахуй уебали бы нахуй, запустили нахуй. Ну да.
Tá vendo? Dá para ouvir realmente um monte de explosões secundárias nisso daqui, né? Bom, aqui a gente tem mais imagens, essas imagens a gente já viu. Essa aqui é a imagem do depósito de munição ali em Karachev, né, em Briansk, é o 67º Arsenal Grau, né, que é o grande arsenal russo de retaguarda, né? Os russos disseram que derrubaram 12 drones que fizeram o ataque, mas a situação parece fora de controle, como a gente ouviu, realmente muito barulho de detonação secundária, né? Aqui, ó, o Intel Esquizo traz uma informação interessante aqui. Relatórios estão chegando que os drones ucranianos com sucesso atingiram o 67º grau, o depósito de munição, né, 67º grau, né, na região de Karachev, em Briansk. Esse local costumava ser conhecido como 28º depósito de artilharia, né, e foi um dos principais depósitos de artilharia da União Soviética, diretamente controlado por Moscou. O depósito originalmente foi designado para armazenar munição, desde munição para rifles até artilharia, cápsulas de artilharia de 152 milímetros, né, que são os obuses, né. Esse mesmo depósito foi usado pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial e de alguma forma sobreviveu à guerra inteira sem sofrer danos, né. Esse depósito também armazena muitas coisas químicas, né, produtos químicos e bombas aéreas. O depósito não teve expansão significativa desde que foi desclassificado em 1965, segundo informações das agências de inteligência, né? Ou seja, é um depósito antigo que estava sendo usado, obviamente estava sendo usado, mas não teve nenhuma expansão recente. Esse depósito fica a 74 milhas da fronteira da Ucrânia, 74 milhas dá mais ou menos 110 quilômetros, 116 milhas dá mais ou menos 180 quilômetros, então alguma coisa assim, 150 quilômetros ali da fronteira, né? Esse depósito é interessante comparado com os outros 3 depósitos que foram atingidos pelos ucranianos no último mês, porque ele não tem, embora ele tenha sido desenhado com alguns prédios protegidos, eles são prédios antigos, né, de mais de meio século, e não tem o mesmo padrão de segurança dos outros depósitos de munição. Mas pode ser justamente que os russos estavam guardando ali, exatamente para não chamar atenção, né, já que os depósitos modernos, super protegidos, estavam sendo destruídos do mesmo jeito. Vamos usar um depósito velhinho que de repente não chama atenção, né? E também esse local tem áreas de armazenamento aberto, sem proteção, um total de 90 prédios e bunkers, né? Tem aqui a descrição de que tem, coisa e tal. A importância da Ucrânia destruir esse depósito pode ser sentida imediatamente, particularmente no Grupo Norte russo, né? Esse é o terceiro grande depósito de munição para o Grupo Norte, né? As forças do norte ali da Ucrânia, ali em Briansk, né? Que atacam o norte da Ucrânia, que foi destruído nos últimos meses, né? Tá aqui mostrando os dois depósitos que foram destruídos lá em Tver, que a gente falou aí alguns dias atrás, e agora esse depósito aqui, né? Lembrando que tudo isso daqui está interligado por ferrovias, né? E justamente abastece as tropas russas que estão nessa região aqui. E repara como é que a coisa toda, né, no final é economia, né? O Pig aqui está fazendo uma observação bem interessante, né? Que à medida que a gente está destruindo a munição russa, os russos vão precisar comprar mais da Coreia do Norte e do Irã. E é lógico, a Coreia do Norte também não tem muita munição assim, começa a ficar com escassez de munição, né? O Irã também. E a Rússia, cada vez mais desesperada por munição, vai aceitar pagar preços cada vez mais caros dos parceiros russos, né? E eles estão dando como exemplo aqui um gráfico com o custo de quanto a Rússia está tendo que pagar para soldados irem para a guerra, né? Então, os pagamentos, originalmente em 2022 a Rússia não pagava nada, o pessoal ia voluntário porque queria lutar na guerra, depois teve que começar a aumentar o valor do pagamento e coisa e tal, e cada vez mais a Rússia, para convencer alguém a assinar um contrato para lutar na guerra, tem que aumentar o pagamento inicial numa espiral aqui que está saindo de controle, né? Então repara como é que tudo isso, no final das contas, é aquilo que eu falo. A guerra, uma guerra, quando começa a ficar uma guerra longa, vira uma guerra de quem sobrevive, qual economia sobrevive no final das contas. É isso que está contando a Ucrânia, né? À medida que a coisa fica mais complicada para a Rússia, que fica tudo muito mais caro para a Rússia, uma hora vai ter um colapso econômico ali, né? Enfim, tem mais informações aqui sobre esses depósitos todos, que esses pontos em vermelho são todos os arsenais que tem próximos da Ucrânia. Os pretos são os que foram destruídos pela Ucrânia já, agora destruiu esse outro aqui também em Briansk, tem um outro perto dele, tem outros aqui também, mas são menores, tá?
Ou seja, repara como é que os ucranianos estão fazendo realmente a limpa aqui dos mais importantes nessa região, né? A Daniele fala aqui que esse 67º arsenal é classificado como um depósito de classe 2. Ele tem principalmente prédios da era soviética e muita munição antiga, né? Ele está a 500 quilômetros da fronteira da Ucrânia e tem muita cobertura vegetal, de forma que esconde muita coisa armazenada ali, né? Ele é um site nível 2 devido à presença de depósitos protegidos, né, fortificados, mais antigos, nessa região aqui em vermelho, aqui, ó. Ou seja, ele tem prédios que são considerados protegidos, mas são prédios antigos, então é classe 2, né? Repara, classe 1 são depósitos totalmente abertos, que é fácil de atingir, que é difícil de você proteger de qualquer forma, que não tem prédio nenhum. Classe 2 já tem alguma proteção. É proteção antiga, mas ainda tem a proteção ali. Classe 3 é a menor parte dos depósitos russos, são aqueles que são modernizados, que recentemente receberam obras e têm armazenamentos protegidos, né? Então repara como é que eles estão mostrando aqui, ó, que se você olhar essa coisa toda aqui, a grande maioria dos depósitos é classe 1, aqui são os azuizinhos. Todos eles são classe 1, inclusive aqui na Transnistria, né, na Moldova, ali naquela região rebelde da Moldova. São todos classe 1, quer dizer o quê? São fáceis de serem destruídos, tá? Existem alguns que são classe 3, que eram justamente esses dois aqui que foram destruídos aqui no norte, justamente esse daqui que foi destruído aqui no sul, e tem mais dois aqui que são classe 3, aqui no sul também. Os classe 2 agora, a Ucrânia está destruindo os classe 2, destruiu esse aqui agora, né? A gente já sabe, tem esses outros aqui também perto, e o resto todo que sobra é tudo classe 1, que é tudo depósito antigo, depósito que não tem proteção nenhuma, depósito que teoricamente é muito fácil para a Ucrânia destruir depois. A estratégia ucraniana é primeiro destruir os depósitos mais difíceis, que tem uma proteção maior, que você precisa atingir o depósito com jeito para ele conseguir explodir, porque ele é fortificado, ele é protegido, para depois pegar os outros que são mais fáceis. Os outros são depósitos abertos, são depósitos fáceis de serem destruídos, né? Aqui os bloggers russos estão repercutindo o que está acontecendo aqui, ó. Imagens terríveis do distrito de Karachevsk, que o vídeo mostra a explosão de munições, provavelmente estão atingindo o depósito de munição, né? E aí ele fala mais algumas coisas aqui sobre o comunicado de emergência aqui, ó, incidente de emergência na região de Karachevsk, né, no distrito de Briansk, coisa e tal, enfim. Tá, os russos reconhecem esse ataque ali em Karachevsk, né, um ataque que certamente vai prejudicar muito os russos. Bom, também teve explosões na base aérea de Yeisk, aqui no sul da Rússia. Yeisk é essa região aqui, os ucranianos atingiram mais uma vez, os ucranianos já fizeram ataque aqui recentemente, fizeram mais uma vez o ataque aqui nessa base aérea de Yeisk. É uma escola militar aeronáutica russa essa base aqui, mas tem sido usada na guerra, como é próximo da guerra, tem sido usada também para campanhas aqui na Ucrânia, né? Então a Ucrânia destruiu alguma coisa por ali. E também teve em Sevastopol, tá? Aqui, ó, é Sevastopol, o que está acontecendo lá. Deixa eu tocar para vocês aqui. Não dá para ver nada não, tá? É só o som mesmo. Dá para ouvir aí a sirene de alarme aéreo, né, de ataque aéreo. Então os ucranianos fizeram um ataque aéreo aqui em Sevastopol também. Não temos imagens de se alguma coisa foi atingida ou não foi. Lembra que ontem teve também um ataque aqui em Belbek, né? Alguma coisa foi atingida aqui. A gente não tem as informações sobre o que foi atingido aqui em Sevastopol hoje, né? Bom, ainda na Crimeia, ali em Feodósia, aquela base de combustíveis, aquele depósito de combustíveis que foi atingido há 2 dias atrás, continua pegando fogo pelo 3º dia, né? Isso é normal, tal que eu falo para vocês, esse depósito de combustível não tem como apagar um incêndio, você tem que esperar queimar todo o combustível, ele não tem muito o que fazer. É lógico, você tem que ter o combate a incêndio para evitar que o incêndio espalhe para os outros tanques, então você tem que ficar resfriando os outros tanques que estão ali para evitar que o incêndio se espalhe mais, mas os tanques que já estão pegando fogo, não tem nada que possa ser feito até o combustível pegar totalmente, né? E a situação ali continua um incêndio muito grande na base. Existe a chance, quanto mais dias passa sem o incêndio acabar, significa que o incêndio, que a base estava cheia de combustível e que isso tem o risco de espalhar para os outros tanques também,
porque, né, no final das contas vai diminuindo a capacidade mecânica dos outros tanques, né, com o calor, e por mais que você tenha o pessoal tentando resfriar os outros tanques, nunca é perfeito. Então isso corre o risco de ampliar esse incêndio na base quanto mais tempo ficar pegando fogo. Certamente 3 dias pegando fogo é um alerta grande lá para os russos ali na região temporariamente ocupada lá da Crimeia. Aqui são mais imagens do depósito ali pegando fogo. E aqui uma imagem aérea, né? A gente tem essa imagem aérea aqui, que mostra esse daqui é o depósito antes da explosão. Aqui o depósito depois da explosão. Parece que o incêndio que teve aqui pegou fogo também, tá? Mas parece que o incêndio que teve nesses tanques aqui foi debelado, mas esse outro incêndio aqui está cada vez maior, está chegando já em outros tanques aqui. Os tanques todos que estavam nessa região aqui foram destruídos, né? E é lógico, um incêndio desse também destrói tubulação, também destrói bomba, também destrói equipamento. Essa base não vai poder ser usada por muito tempo, né? Aqui uma visão mais ampla aqui, parece que tem outros tanques aqui nessa região, mas certamente essa base toda aqui vai estar inutilizada por um bom tempo ali em Feodósia. Aqui, ó, inclusive eles estão dizendo que outros tanques explodiram. Aqui, olha só, essa imagem aqui mostra que outros 2 tanques de combustível explodiram. É aquele efeito que eu falei para vocês. Quanto mais tempo fica o fogo pegando ali, mais você diminui a capacidade de resistência dos outros tanques, né? Os que não pegaram fogo ainda, os que não explodiram ainda. E aí, uma hora, isso rompe e o tanque explode, né? Então vamos ver aqui. Não dá para ouvir a explosão, mas dá para ver que realmente a área que está pegando fogo é muito maior do que essa área que a gente está vendo aqui, né? Esse mapa aqui já está atrasado, né? Olha só, a área aqui que pega fogo é muito grande, isso indicando que provavelmente esse incêndio continua se espalhando para esses outros tanques que tem aqui, né? Os russos de ontem para hoje falaram que avançaram num monte de lugar, assim, do nada, sem nenhuma evidência, não temos imagens, não temos fotos. Pode ser que tenham feito realmente alguns avanços, pode ser que tenha havido algum avanço, mas até aqui eu tomo tudo isso com dúvida, tá? Então eles estão dizendo aqui, ó, que os militares russos dizem que destruíram mais de 200 soldados vietnamitas e irlandeses, chineses, americanos, poloneses e ucranianos no Oblast de Kursk nas últimas 24 horas. Caramba, né? Que coisa impressionante, né? Conseguiram avançar pra caramba ali. Acharam vietnamitas, irlandeses, chineses e não sei o que lá e coisa e tal. Eu acho que não, acho que estão mentindo. Mas vamos ver. Na última semana, os russos tomaram Vuhledar. Isso aí realmente aconteceu, a gente já sabe, né? Tem evidência disso. Mas eles falaram aqui também que lá em Kamiansk, aqui, ó, nessa região aqui, eles teriam ultrapassado aqui essa região que está seca, né? E feito posições aqui no norte de Kamiansk, tomado posições aqui na parte norte de Kamiansk, né? Kamiansk é essa cidade aqui, ó, essa cidade aqui, ela tem a parte sul, tá tomada pelos russos, a parte norte controlada pelos ucranianos. Isso já está assim há um tempão, né? Os últimos movimentos que a gente viu aqui foi justamente os ucranianos avançando, né? Na ofensiva de verão de 2023, os ucranianos tomaram Piatihatsk, chegaram muito perto de tomar Jerebianki, mas depois parou a ofensiva ucraniana aqui, ficou estabilizada essa linha de frente aqui, né? Os russos teriam agora atravessado aqui essa região, que está seca agora, né? Porque isso aqui era água quando tinha o reservatório de Nova Kakhovka, né? Agora não tem mais isso. Aí o que os russos fizeram? Teriam atravessado aqui, tomado algumas posições aqui no norte de Ramiansk, né? De novo, isso daqui também, eles estão dizendo que conseguiram aqui, estabeleceram posições e coisa e tal, mas não tem muita evidência disso, e mais do que isso. Aqui, ó, os russos anunciaram ontem que eles capturaram Kamiansk. Não capturaram Kamiansk, né? Mas isso, na verdade, acabou gerando um número de perdas significativas para eles. O ataque foi repelido pelas forças do 3º Regimento de Operações ali na região, ou seja, os ucranianos estão dizendo que não, que repeliram os russos ali, que eles não avançaram em Kamiansk e que, na verdade, tiveram muitas perdas por ali, né? Morreram muitos russos nessa região aqui de Kamiansk, né? Bom, e teve também um caso que a gente vai falar aqui do Polé-Volán na região de Bilororivka. Tá vendo essa área roxa aqui, ó? Isso aqui é o que os russos disseram que capturaram ontem, mas não tem nenhuma base que tenham capturado, não tem nenhuma evidência disso. Então, não capturaram, né? São os 3 pontos que os russos disseram que avançaram, mas na verdade ninguém sabe
o que aconteceu de fato. Assim, a gente sabe em 2 deles que não avançaram, vamos ver se outro aí, se vai ter alguma evidência mais adiante, né? Aqui um recado dos russos mostrando uma coisa curiosa. Na verdade, aqui é um recado dos ucranianos, tá? Isso aqui é o exército ucraniano falando que ontem houve 3.460 ataques russos em várias pontas, vários lugares da linha de frente. E o que o pessoal está observando é que é uma diminuição, né? Ou seja, na verdade teve menos ataques ontem. Será que os russos estão chegando perto da exaustão? É o que a gente está esperando, né? De fato, as perdas russas nos últimos dias foram muito grandes, né? O Chris O faz até uma observação aqui sobre a questão do peso da burocracia, que é muito significativo lá na Rússia, né? Então eles falam aqui ó, que a Rússia perdeu grande quantidade de material, armas, proteção corporal, rádios, veículos pessoais na guerra da Ucrânia. E o processo de substituir isso depende de muito paperwork, depende de muita burocracia, feita por um único oficial em cada batalhão que é responsável por isso, né? Tem um canal de Telegram que trouxe à luz, né, trouxe atenção para a importância do chefe de gabinete no exército russo, né, que é o oficial responsável por gerenciar os recursos do equipamento e coisa e tal, e iniciar o processo de substituição de perdas, né? O cara que comenta lá fala que na lei que existe hoje lá no na Rússia, né, tudo tem que ter rastro de papel, tudo tem que ter burocracia. E acaba tudo caindo na mão deste cara que está em muitas situações super atolado com isso, porque as perdas são muito grandes, né? Aí ele fala aqui sobre como é que isso gera problemas, porque se o cara errar, ele pode ser responsabilizado por roubo. Lembra, né? O cara que tem a capacidade de pedir mais material e coisa e tal, pode roubar esse material também. Então ele fica sob muito estresse e coisa e tal. Então, no final das contas, ele conclui dizendo aqui, você pode imaginar como tudo num batalhão depende de uma única pessoa e não sei o que lá. Enfim, em alguns lugares isso acaba sendo ocupado, essa posição acaba sendo ocupada por pessoas com pouca capacidade, bêbados, enfim, o pessoal aqui está preocupado com essa situação, né? Bom, aqui vendo os mapas do Polevolan, eu já adiantei para vocês essa situação aqui em Siversk. Siversk é essa região aqui. Os russos disseram que tomaram Bilororivka e Grihorivka, essa outra cidadezinha aqui. E também Verkokamiansk. Já é a 3ª vez que eles falam que tomam essa cidade aqui, não tomam, tá? Não conseguiram tomar, não. Enfim, não tem nenhuma evidência. O Polevolan botou aqui em roxo, porque os russos estão dizendo que tomaram, mas não tem nenhuma evidência de que tomaram. Então vamos aguardar para ver se teve alguma coisa. Eu acho que é mentira russa. E aqui mais um outro mapa dele na região de Toretsk, né, ali em New York, coisa e tal. Nenhuma mudança aqui de ontem para hoje, né? Ou seja, de forma geral, teve muito pouca mudança de ontem para hoje, embora os russos tenham alegado que fizeram algumas mudanças importantes, aí, fizeram alguns avanços importantes, né? Como eles falando sem nenhuma evidência, eu concluo que é o desespero do pessoal falando mais alto. O Instituto para Estudo da Guerra nem publicou o resumo dele do dia de ontem, tá? Do dia 8, tá? Esse aqui é do dia 7, ó. Não tem do dia 8, não. Não sei o que houve com eles. Aqui, ó, ofensiva russa do dia 7 de outubro, aí depois tem o Irã do dia 7, Irã do dia 8, não teve o deles do dia 8 de ontem, não, né? Mas enfim. Bom, uma outra informação aqui é que os russos proibiram o Discord na Rússia. O Discord foi proibido porque aquele negócio, né? A Rússia, como quer censurar um monte de coisa, é o que eu falo para vocês, a internet é incensurável, porque você pode censurar um monte de site, as pessoas vão buscar um outro site para conversar os assuntos que são censurados, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil o pessoal censurou o X, as pessoas usaram o VPN, continuaram usando o X, mas teve gente também que foi para outras redes sociais e continuou fazendo as coisas todas lá. Enfim, não tem como, né? E lá na Rússia, como tem vários sistemas censurados pelo governo russo, o Telegram é muito censurado lá, várias outras redes são censuradas lá, o pessoal estava usando o Discord, que o Discord tinha pouca censura lá na Rússia. Então a Rússia agora proibiu o Discord. E isso está irritando profundamente os russos, né? Os russos estão dizendo que, pô, que absurdo isso, porque muita coisa é usada, inclusive aqui, ó, o cara falando aqui que era usado na linha de frente para controle de drones, porque o Discord tem como fazer coisa ao vivo e coisa tal, controle ao vivo. Então se você quer compartilhar a visão do seu drone, um drone de vigilância, quer compartilhar com vários pelotões
né, do seu exército ali, do seu grupo, você botava num grupo do Discord, todo mundo entrava nesse grupo, conseguia ver essa imagem ao vivo ali no Discord, né, e foi bloqueado. O YouTube foi bloqueado lá também, né, podia fazer isso no YouTube também, mas o YouTube foi bloqueado por lá, né. A vantagem do Discord é que você consegue fazer isso e também consegue botar numa sala privada que só algumas pessoas têm acesso. Você poderia fazer isso no YouTube também, dá para fazer uma live no YouTube privada e dar acesso só para algumas pessoas, né? Mas o YouTube também está bloqueado lá na Rússia. Enfim, está prejudicando o próprio exército russo isso daí, né? Bom, tivemos a informação de que a Alemanha entregou mais um sistema Iris-T de defesa antiaérea na Ucrânia. Excelente notícia isso, né? E finalmente, infelizmente, para mim é muita dor no coração, eu tenho que falar sobre essa coisa que o Múcio, né, que é o ministro da Defesa brasileiro, fez esse discurso dele, que, cara, é realmente triste de ver o nível de baixeza dessa classe política brasileira, o nível de subserviência ao Putin. Cara, que coisa terrível que é isso, bicho. E pior, né, não é só o Lula, o Bolsonaro também estava nessa história também, ou seja, quando que o Brasil vai sair desse lixo de gente que abaixa as calças pro Putin, pô, pelo amor de Deus. Aqui, ó, o Múcio falou que, olha só, ele falou que a gente tem fertilizante, mas não pode explorar porque está em terra indígena. E de novo, eu já falei, isso é um absurdo, cara. Indeniza os índios, cara, os índios vão querer isso. O índio quer ser feliz, ser rico, ter dinheiro como qualquer pessoa. O índio não é um animal de zoológico. O índio é uma pessoa como eu, como você, como qualquer outro. Ele quer ter uma boa escola para o filho, quer ter uma coisa boa. Caramba, bota ali como qualquer pessoa que tivesse descoberto um minério na sua terra, você ganha ali um royalty daquele negócio e deixa os outros explorarem na sua terra, você ganha um royalty. Pode fazer a mesma coisa com os índios. Ah, mas aí as ONGs falam que não pode fazer isso porque vai acabar com os índios. Ou seja, esse pessoal quer manter os índios como se fossem animais de zoológico, ali andando de tanguinha no meio da floresta. Não, caramba, não é isso que o índio quer. O índio tem o direito dele querer também explorar a terra dele e ficar rico com isso, né? Mas enfim, o governo brasileiro não vai explorar o fertilizante porque tem índio na região ali, né? Ele falou que aí então o que acontece? A gente tinha um monte de munição que a gente não usa, que poderia vender para a Alemanha, ganharia um bom dinheiro. É a história que a Alemanha queria comprar munição brasileira, porque justamente o Leopard 1, né, alemão, é o tanque usado pelo exército brasileiro. Então o Brasil tem muita munição para esse tanque. A Alemanha queria comprar essa munição brasileira para entregar para a Ucrânia. Aí o Múcio, não, mas se a gente fizesse isso, o Putin ia ficar chateado com a gente, ia parar de fornecer fertilizante para a gente. Caramba, que absurdo isso. Cara, Canadá tem fertilizante, a África tem fertilizante, um monte de país do mundo tem fertilizante. Por que tem que comprar fertilizante do Putin? Não tem, não precisa. Tem no Brasil também, pô. Cara, é realmente uma coisa que dá nojo ver esse pessoal falar. Um absurdo, né? E aí, ainda falou de uma outra coisa de Israel também. Eu vou falar sobre essa coisa aqui também no vídeo de Israel, porque ele falou que, que a empresa dos judeus ganhou a licitação, e aí olha só, ele usou o termo, a empresa dos judeus. Ele não usou o termo Israel, para deixar claro que é antissemitismo mesmo, tá? Que é contra os judeus. O governo brasileiro está abertamente antissemita e a favor de ditadores como Putin. Cara, que vergonha! Como eu tenho vergonha nesse momento de ser brasileiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.